Oi, Vivi. Oi, Mari. Tudo bem, meu amor? Marie, agora que eu vi que é você, garota, um beijo. Ontem eu estive na sua live, participei da sua live, está sensacional, hein? Sempre sensacional essa mulher. Vamos lá. Fixar comentário. Vamos falar sobre inflamações. Linda. Muito bonito. Outro dia eu estava falando com o Xande a respeito de você. Nossa, ele te elogiou tanto. Falou que o teu método é tão legal, Marie. Eu fiquei tão feliz. Tão gostoso saber, né? Oi, Marlene. Bom dia, Marie. Bom dia não, né? Já é boa noite. Oi, Lúcia. Luciane. Mari. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inflamações, né? O quanto as inflamações interferem negativamente na nossa voz. Vocês sabem que hoje foi interessante que no meu curso Escola da Voz, eu tô com bastante gente, né? Bastante alunos. E foi interessante porque eu estava conversando com um dos meus alunos hoje, que entrou em contato comigo, porque ele tá com a voz muito cansada por conta de e ao mesmo tempo com uma nasalidade muito forte. Então, ele tá com um problema nasal, que ele tá parecendo que ele tá com gripe, ao mesmo tempo com a voz muito enfraquecida. E aí, aquelas coisas, né? A gente foi conversando e tal, e eu descobri que, na verdade, o que ele tem é falta de sono, porque ele dorme muito pouco, e ao mesmo tempo ele tá com alguma inflamação nessa região de sinos, né? Ou sinusite ou rinite, alguma coisa do gênero, que tá fazendo essa inflamação, tá incomodando ele uma barbaridade. Isso porque quando a gente tem uma inflamação acontecendo na gente, a gente, na verdade, começa a fabricar mais muco. O muco, ele vem como forma protetiva, né? Então, se uma dessas regiões, né, da rinofaringe, da orofaringe ou da laringofaringe, ela tá com alguma inflamação por conta de bactéria, por conta de vírus, ou mesmo por conta de alguma alergia, o que acontece é que a gente começa a fabricar uma série de mucos. E isso é muito ruim, tá? Então, o que a gente tem que fazer é muita nebulização, muita lavagem, né, com soro fisiológico nessa região. E assim, gente, não dá para não procurar otorrinolaringologista. Tem que ir, tá? Nós somos profissionais que lidam com a voz o tempo todo, né? Então a gente trabalha com a nossa voz. Qualquer coisa que dê problema na nossa voz, a gente tem que olhar, né? É aquela história. Imagina se eu sou uma motorista de um carro e o carro fura o pneu. Eu vou andar com ele até quando, né? Com esse pneu arriado. A gente tem que ir correndo ver, senão o carro para. E é isso que acontece com a nossa voz. A gente tem que cuidar da voz, porque senão a nossa voz para. Aí não existe trabalho que dê para dar conta, vocês concordam? Então, parece bobagem, mas assim, outro dia eu estava conversando e vou fazer uma comparação, né? É engraçado assim, se a gente tem algum problema físico, né? Se a gente está com alguma doença, a gente leva a sério. A gente chega e fala, poxa vida, eu tenho que cuidar disso, enfim, porque a gente está sentindo dor, as outras pessoas conseguem medir dores e tratamentos e tal. E muitas vezes, a gente vê que doenças psíquicas, né, são doenças que as pessoas não dão valor. E eu digo a mesma coisa com relação à voz, sabe? Porque a gente não dá tanta importância para a voz quanto ela merece. A gente precisa pensar na nossa voz o tempo inteiro. A gente precisa aquecer a voz todos os dias. A gente precisa desaquecer a voz todos os dias. A gente precisa estar atento às coisas que o nosso corpo fala pra gente, tá? E a gente tem que respeitar isso. Senão, gente, acontece de repente, são aquelas pessoas que de repente têm uma lesão e tem que ficar um tempão fora do mercado, né? De repente com aquele problema de, não, agora eu vou ter que ficar tanto tempo sem falar, sem usar a minha voz profissionalmente para me recuperar.
E vamos combinar que vocês não têm tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso, né? Não dá. Então a gente tem que pensar em poupar a voz, entender como é que faz para a gente poupar a voz de fato, né? Quais são os amigos da voz, quais são os inimigos da voz, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Quando você tem essas informações na mão e você tem o controle do seu corpo, né? Você está cuidando dele direitinho, a sua autoestima está em ordem, sua voz, sua saúde está boa, não tem muito como dar erro, tá? E mesmo assim, às vezes acontece de um vírus danado vir e se instalar na gente, e aí o que a gente faz? A gente se cura muito mais rápido porque a gente está trabalhando o músculo o tempo inteiro, tá? Quanto mais a gente trabalha positivamente nosso corpo, eu não estou falando em quantidade, eu estou falando em qualidade, o que acontece? A gente, na verdade, consegue ter uma recuperação muscular muito mais rápida, tá? Então, é cuidar o tempo todo, tá? É prestar atenção nos esforços que a gente tem, no que acontece com a gente, o que acontece de bom e de ruim na nossa vida, entende? É isso, André. É como eu falo, disciplina é fundamental, super assim, tá? É simples. Se a gente consegue ter disciplina no nosso dia a dia, a coisa muda de figura, tá? Todos os dias eu tenho vindo aqui às 10 horas da manhã para fazer o aquecimento vocal com as pessoas, para as pessoas verem o quanto é fácil isso, né? Tem que aquecer a voz todo dia, né? E de forma simples. Aí me perguntam assim, Lu, eu sou um profissional da voz que vou usar a voz para cantar às 6 horas da tarde. Posso não aquecer mais? Olha só, você precisa ter uma série de exercícios para você, referentes a exatamente tudo que você faz, para você conseguir trabalhar a sua voz da maneira correta. Porque senão você não aqueceu o suficiente a sua voz lá de manhã, tá? Então, vamos pensar duas coisas. Primeiro, um treinamento. Primeiro, aquecimento, né? Outra coisa é o treinamento, né? Se você treina todos os dias, você fica apto a trabalhar a sua voz, entende? Gente, é muito simples. Volto a falar sobre o treino físico e o treino vocal, tá? Eu sempre faço essa comparação. Eu tenho, por exemplo, uma nutricionista que trabalha muito em parceria comigo. Ela trabalha com esportistas de alta performance, tá? Por que vocês acham que eu mando uma pessoa que é um dublador nela? Essa semana eu mandei um dublador nela, né? Por quê? Porque ela é uma profissional que entende de ganho de energia, de ganho de força, de monitoramento, entende qual é o alimento que é importante para você realmente ter todos os dias, os alimentos que não são importantes, que não devem ser comidos. Eu acho fundamental a gente entender o que acontece, entende? Loucos por dublagem, oi querido. Então a gente tem que entender desde a alimentação, né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho desse negócio de alimentação. Se você não come direito, você, na verdade, não come proteína, não come carboidrato direito, você se alimenta mal, não tem fruta, verdura, legume, enfim, nutrientes na sua alimentação, vai ter daqui a pouco você está meio capenga, entende? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então o que a gente tem que fazer? A nutricionista vai te dar uma orientada. Se você é um cantor de alta performance, um dublador que é de alta performance, enfim, fala muito, um locutor, você fala muito, o que acontece? Você precisa organizar a sua voz também na forma nutricional, senão vai chegar um momento que você vai estar cansado, né? E isso pode dar um problema. Eu tive uma paciente que ela de repente virou vegana. E aí, o que aconteceu? Ela estava fazendo um musical e o que aconteceu com ela? Ela simplesmente arranjou um espessamento de prega vocal, ou seja, ela estava fazendo muito mais esforço do que ela poderia. Por quê? Porque ela não estava comendo direito, entende? Então, quando a pessoa não está comendo direito, ou seja, ela tirou a proteína da vida dela, achou que estava colocando proteínas vegetais em vez de animais e se afundou porque ela estava com muita necessidade. Olha o carro, uma bagunça. Ela estava com muita necessidade, muito mais necessidade de proteína do que ela estava colocando para dentro, né? Então, enfraqueceu o organismo dela. A mesma coisa aconteceu uma vez, na verdade, só que ao contrário. Uma paciente estava toda em ordem, fazendo um trabalho super bonito lá no teatro musical também. Ela veio de São Paulo, inclusive, ela estava numa turnê. Até foi Reinaldo Yazaki que me mandou. Ela começou a fazer um trabalho comigo e ficou incrível. Passou os sintomas dela de fenda e tal.
Daqui a pouco ela volta com fenda novamente. Aí eu falei, meu Deus, tua voz está falhando, como assim? Fazendo um monte de exercício. Sabe o que estava acontecendo? A gente descobriu, né, dentro do consultório, que o que estava acontecendo é que ela tinha parado de comer carboidrato porque ela estava querendo emagrecer. Ela estava fazendo uma dieta só de proteína. Então, o que acontece? Ela começou a falhar a voz e aí ela teve que comer um carboidrato. Eu mandei ela para nutricionista também. Então, ela começou a comer mais carboidratos, inclusive antes e durante o processo de canto, tá? E aí ela conseguiu fazer essa substituição. Na verdade, ela colocou o carboidrato só antes e durante o processo dela de canto no teatro musical, tá? Então, eu tô falando isso tudo porque é tão importante a gente conhecer nosso corpo. E quando a gente não se alimenta bem, a gente começa a ter esses sintomas de inflamações, irritações, alergias, coisas desse gênero, tá? Então a gente tem que se conhecer. Olha só, estão me perguntando aqui quais são os sintomas de garganta inflamada. Você começa a ter um incômodo, né? Normalmente começa com dor, né? A gente fala assim, eu tô com a garganta inflamada, tô com dor de garganta. Ou então você começa a sentir que as mucosas estão te incomodando, né? Então fica aquela coisa de muito mais muco. A gente começa a produzir muito mais muco do que a gente está acostumado. E digo mais, quando a gente está com sinusite, tá? Vamos imaginar que eu estou com sinusite e eu nem estou sabendo, porque às vezes não dá febre, às vezes não dá dor, e fica lá essas bactérias chatas enchendo o saco da gente. As sinusites ficam aqui. Quando a gente deita na cama, faz um gotejamento posterior. Esse gotejamento posterior vai inflamar toda a região de rinofaringe, orofaringe, inclusive de laringe. O que acontece? Irrita. E o corpo da gente, como proteção, produz muco. Produzindo muco, a gente fica o tempo todo fazendo pigarros e tal, e a gente pode se machucar. Vocês veem como é sério o troço? É uma coisa que vai em cadeia. Outra coisa é a rinite. A rinite acomete aquela região lá do fundão do nariz, em cima do céu da boca, tá? Se aquela região ali está inflamada, e às vezes a gente também não sente, a gente começa a fabricar muco e às vezes começa a dar aquela sensação de... parece que tem um catarro lá no fundo, uma meleca grudenta lá no fundo, que inclusive pode fazer barulhinhos, né? Esses barulhinhos incomodarem, inclusive, na hora de gravar, né? Então, eu tenho um paciente que foi incrível, assim, ele veio com essa inflamação lá no fundo, ele não estava sentindo dor, gente, ele não tinha febre, tá? As inflamações, às vezes, elas vêm silenciosas. E aí, o que aconteceu? Ele só descobriu isso porque ele foi ao médico, eu pedi para ele ir ao médico, e ele descobriu que ele estava com uma mega inflamação lá na rinofaringe, uma rinite braba, tadinho, porque ele estava com essa secreção que fazia, cada vez que o céu da boca ia fechar a rinofaringe, fazia um clec, 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 clec. E no microfone dava para ouvir, tá? Então é muito chato isso, é muito ruim isso. Outra coisa que dá inflamação é a gastrite, né? A gastrite é uma inflamação no estômago, tá? E aí, às vezes, você sobe com um muco, né? Não é muco, um ácido que faz essa fabricação de muco como proteção, gente. O corpo da gente produz esse muco, né? Porque fica ali queimando, queimando. Tanto que nas videolaringoscopias, mas assim, é certo, você vai olhar a laringe e você fala assim, nossa, você está com refluxo. Não, eu não tenho refluxo. Lá tem refluxo, né? Dá pra ver que tá queimado, dá pra ver que tá vermelho, entendeu? Então a gente tem que ter realmente noção que médico precisa ser frequentado, tá? E o mais legal é você frequentar um médico que conheça a voz profissional, tá? O otorrino tem uma série de funções, gente. Tem uns que gostam muito mais de trabalhar a orelha, tem uns que gostam de trabalhar mais nariz, tem uns que gostam mais de trabalhar garganta. Então, quando você for ao otorrino, peça para fazer um apanhado geral, uma videolaringoscopia, uma nasovideolaringoscopia com estroboscopia. Precisa gravar para a fonoaudióloga ver. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro da garganta de vocês, tá? A gente precisa ver tanto o movimento, a fisiologia, né? E o bacana, por exemplo, o Reinaldo Yazaki em São Paulo, ele coloca a sonda pelo nariz, né? Aquela fibra ótica pelo nariz, e um barato é que você vê todo o funcionamento dali e às vezes ele pede a pessoa para cantar. Olha que máximo. Então, quer dizer, eu estou vendo o funcionamento, né, daquele negócio que é a prega vocal. Olha que máximo, tá? Então,
É bacana a gente conseguir ver por cima o funcionamento, é bacana. Hoje o povo está fazendo corrida aqui na frente. É bacana a gente ver pela garganta, né, pela boca. Ele coloca uma câmerazinha pela garganta e a gente consegue observar a anatomia muito mais, né, mais pertinho. Você consegue ver como é que estão as pregas vocais, a laringe e tal. A gente consegue, inclusive, observar as mucosas, né, o que está acontecendo com essa mucosa. Se está inflamado, se não está inflamado, entende? Olha só, tem que ver. Aqui me perguntaram algumas coisas. Espera aí, está no processo de... Qual é a diferença entre faringite, laringite e amidalite? É o local da inflamação, tá? Laringite é inflamação na laringe, aqui na região de pregas vocais, onde a gente fala. Na faringe é faringite, tá? Então a gente tem nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então pode estar com uma inflamação na faringe que não é na laringe, tá? E pode inclusive ir para a laringe. Muitas vezes você está com dor de garganta, mas a voz está em ordem, tá? Então pode ser uma faringite, tem que cuidar porque inflamações aumentam, tá? E a amidalite são aquelas duas bolinhas que tem lá no fundão da garganta que podem estar inflamadas, tá? Então são coisas completamente diferentes, inflamações completamente diferentes, tá? E uma pode ser motivo de outra acontecer, tá bem? O que chega a ser uma laringite nada mais é do que uma inflamação na laringe, por vírus, por bactéria, tá? É uma inflamação mesmo. Às vezes se for por bactéria, tem que tomar remédio, tem que tomar antibiótico. Fiz uma cirurgia, minha voz vai voltar a ser como era antes. Você está fazendo... Que cirurgia que você fez, digo? Depende de tudo, tá? Depende o motivo pelo qual você fez a cirurgia, o tamanho dessa lesão que a cirurgia fez na laringe, a gravidade, né, a extensão dessa cirurgia, como é que está sendo a sua recuperação, se você por acaso está fazendo já fono ou não, né? E você tem que mudar hábitos, tá? Depende de muita coisa, tá? Tem gente que na verdade faz uma cirurgia e volta a ser como antes, tem gente que não volta a ser como antes, tá bom? César Vigiane, eu operei de amidalite, só que quando me recuperou afetou a laringe. Acontece muito isso. Às vezes a gente tira as amígdalas e a amígdala na verdade era um lugar de proteção. Olha só, se a gente respira pela boca, a gente não tem o nariz protegendo a gente. Nariz protege. Nariz umidifica, protege e aquece o ar, tá? Então, quando a gente entra com o ar pelo nariz, a gente protege o nosso sistema. As pessoas que são respiradoras bucais, normalmente têm muita inflamação de amígdala, muita faringite, muita laringite, tá? Porque, na verdade, o nariz é uma proteção absurda. Por isso que é tão importante a gente respirar pelo nariz, tá? Só que assim, você tem que ver se você consegue respirar pelo nariz. É muito bonito eu chegar para você e falar, não, você tem que respirar pelo nariz. E teu nariz é tampadérrimo aqui dentro. Então, o otorrino vai te dar um direcionamento do que fazer e o que não fazer, entende? Então, é muito importante a gente pensar por exemplo, tem alguma coisa que não está funcionando, eu não posso simplesmente chegar para você e falar assim, olha só, meu bem, daqui para frente você vai só respirar pelo nariz, coloque o esparadrapo na boca. E você não respira pelo nariz, então você morre? É isso? Então, o que acontece? Para você recuperar um nariz, por exemplo, uma recuperação de uma... Vamos supor, eu sou um respirador oral, porque eu sou uma preguiçosa para respirar pelo nariz. Eu tenho um nariz saudável. O que acontece? Eu tenho que fazer uma reeducação sim, né? Tônus de lábio, tônus de língua, organizar isso e aprender a respirar pelo nariz. Ok, mas eu tenho espaço. Tem gente que não tem esse espaço, por isso que respira pela boca, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que pensar se por acaso você estava tendo amidalite de repetição e tirou as amígdalas, tem que aprender a respirar pelo nariz também, tá? Porque você já não tem mais essa proteção aqui. E aí começa a ter laringites e faringites de repetição, tá? Fonoestética, Vera Mendes. Um beijo, Vera. Gente, câncer de laringe é algo muito sério, né? O câncer de laringe tem diversas causas e uma delas é cigarro, né? A gente sabe disso, não estou aqui falando besteira. Então, a gente tem que pensar o seguinte,
Qualquer lesãozinha que tem na garganta, a gente tem que ficar atento, tá? Vai ao otorrino, veja o que está acontecendo. Agora, pensem o seguinte, não é qualquer coisa que tem na sua garganta que é câncer de laringe também, tá? Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, estou com um nódulo. Ah, Luísa, isso pode ser câncer? Não, é só um nódulo, é só esforço. Agora, tem lesões que podem evoluir para o câncer, tá? Então, é sempre muita atenção. Gente, tá rouco? Mais de 7 dias? Vai ao médico, vamos ver o que está acontecendo, tá? Simples assim. Oi, Luísa. Milena, um pouco de ardência na garganta, o que pode ser? Algum alimento pode ajudar? Você já viu se você está com alguma alergia? Você deve estar com alguma inflamaçãozinha, meu anjo. E tem que ver que lugar que está ardendo, tá? Alimentos não, beba bastante água, tá? E, na verdade, se fortaleça. Você tem que pensar em legume, verdura, fruta, uma alimentação mais balanceada e tal. Tem que pensar na reposição, se for o caso de alguma vitamina, tá? Mas beba bastante água, bastante soro no nariz, faça nebulização. E o que você pode fazer é fazer um gargarejozinho de vez em quando, com água e um pouquinho de água oxigenada líquida, de 10 volumes. Põe uma colherzinha para o meio copo d'água e gargareja. Se for nessa região da orofaringe aqui, ó, lá no fundão, o que acontece é que você dá uma melhorada, tá? E aí você mata aquelas bactérias malvadas que ficam por ali, que elas são anaeróbias. Então, vale a pena você fazer de vez em quando isso. Mas, se persistir essa ardência, meu anjo, vai no médico, tá? Pode ser laringite, sinusite, alguma alergia. Tem muita gente que está com alergia, viu, Milena? Muita gente que está com alergia me mandando mensagens. Esse tempo está muito seco, tá? Então, se hidrata bastante, que isso dá muita alergia. E essa falta de hidratação do ar só nos prejudica, né? Tá bem? Excesso de bebida alcoólica e cigarro pode gerar inflamações? Sim, sim. Álcool desidrata, né? E excita as pregas vocais. E, gente, álcool na mucosa, ela também dá ela tira água, né? Ela desidrata, entendeu? Cigarro, gente, olha só, o cigarro queima, né? A fumaça do cigarro tem uma temperatura muito alta. E ela vai lá na mucosa das pregas vocais e queima. E não só lá, como tudo, né? Queima toda a região. Então, normalmente quem fuma tem uma relação com inflamações muito forte, tá? Então, está acostumado a ter inflamações muito graves. Então, assim, e aí imagina, você fuma, está queimando, tem um excesso de toxinas que vão ser depositadas nessa região, inclusive no pulmão. E fora isso, ainda bebe. Imagina só, ainda faz choque térmico, ainda grita depois porque já está bêbado mesmo. Então, não funciona, tá? Eu sou muito contra cigarro, gente. Muito contra cigarro. Cigarro realmente, assim, não traz benefício nenhum, tá? Muito cuidado com isso. Olha lá, respira muito pela boca. Você entende o que eu estou falando, meu amor? Você precisa entender por que você não respira pelo nariz, tá? E se respira muito pela boca, você não tem a proteção do nariz. Entendeu? Olha lá. Olha que legal. A Gabi está aqui falando. A melhor coisa que eu fiz foi a minha cirurgia de desvio de septo. Outro dia me perguntaram se de fato valia a pena fazer desvio de septo, não sei o quê. Você não sentiu que você passou a respirar melhor? Eu sou uma pessoa que não gosta de cirurgia, tá? Eu falo que remédio e cirurgia eu tiro da frente. Eu não, assim, tudo que eu puder eu tiro. Mas tem determinadas coisas, gente, que se você, assim, não é possível uma pessoa querer respirar pelo nariz, querer cantar bem, querer ter uma vida mais normal e não ter nariz para respirar. Eu tive uma paciente que ela tinha uma voz muito metal, porque no final das contas ela não tinha muito como respirar pelo nariz. Ela fez cirurgia agora em dezembro. Ela falou, Lu, eu estou respirando, que é uma maravilha. E ela falava, eu sou ansiosa, respiração muito curta, tal. Agora ela está conseguindo respirar muito mais. Ela não tinha como receber ar. Ela fazia... Era uma dificuldade para a bichinha respirar que vocês não têm noção. Então, era uma força que ela fazia nessa região aqui de cima, que era uma loucura, tadinha, tá? E aí, respiradora bucal, muitas inflamações, e enfim, tá? É complicado. E tem mais. Quem é respirador bucal, normalmente tem o palato mais alto, pode ter problemas dentários, tá? Por causa a língua fica para baixo para você conseguir respirar, né? Aqui. Normalmente, o que acontece quando a gente é respirador nasal? A língua está no céu da boca, bem posturada, com uma pressãozinha. Então,
o que acontece é que você tem uma proteção dentro da boca, os dentes nascem bonitinhos, você quase não tem apinhamento de dente, nada, e o céu da boca não é um céu da boca ogival, ou seja, aquele céu da boca muito alto. E se o céu da boca é muito alto, você às vezes não consegue pôr a língua para fazer alguns pontos articulatórios. T, D, N, L, né? E aí fica difícil. E aí você às vezes tem problemas de articulação por causa da respiração oral, de muito tempo, que o céu da boca ficou alto. Vocês entendem que a gente tem que ir lá na origem para entender? Tá? Tem um pouquinho de desvio nasal. Você tem que ver se você respira bem, tá? Se você vai no otorrino e entende se você está respirando legal, aí é exercício muscular. É boca, exercício de lábio, de bochecha, de língua. E aí você começa a aprender a respirar melhor pelo nariz, tá bem? Pois é, olha só. Muita gente cuida da rouquidão com receitas caseiras. Quais os riscos dessa conduta? Olha só, de repente alguém chega e pede para você fazer alguma coisa que pode te prejudicar, né? Tem coisas que ressecam, tem coisas que tiram a umidade, tiram o líquido do corpo, né? Então, assim, tudo é uma questão de bom senso, gente. Não dá para você chegar e colocar, por exemplo, o própolis direto na garganta. Ele queima, ele arde, põe na água, né? Vale a pena tomar o própolis? Por que não? O própolis é natural, não faz mal, não sei o quê, muito pelo contrário, aumenta a imunidade, mas dilui ele na água, não coloca direto na boca, né? Coisas como limão direto na boca. Para que o limão direto na boca? Põe na água e toma. Quer dizer, eu acho que é bom senso, gente. Né? Eu acho que não dá pra gente chegar e fazer essas receitas caseiras normas da vida. Teve alguém que falou assim, açúcar queimado melhora a minha voz. A princípio, não tem como, tá? O açúcar de fato queimado, que vira como é o nome? Oh meu Deus! Um caramelo, né? Ele, com leite quente normalmente, ele quando vai... Vamos imaginar, olha só, eu tô com a laringe aqui aberta, tô respirando. Quando eu vou engolir, eu fechei, certo? Então, não vai ter acesso à laringe isso. O que acontece? De repente aumentou a dilatação dos vasos por causa do quentinho do lugar. Aí você vai deitar e aí te dá um pouco mais de sangue no lugar. Então, o que acontece? Você faz mais trocas metabólicas, traz mais oxigênio, leva embora mais toxina e de repente isso te alivia essa inflamação, entende? Mas não foi o açúcar queimado propriamente que fez isso acontecer, tá? Então é uma coisa só de bom senso, é tentar entender o que faz bem e o que faz mal. O que adianta eu fazer um gargarejo com água e sal se eu tô com uma dor tô com uma laringite? Absolutamente nada, não vai chegar lá, tá? Agora, se você chega e começa a colocar um monte de sprayzinhos e coisas do gênero para melhorar uma dorzinha de garganta e você for cantar depois ou for falar muito depois, você pode se machucar porque você não está sentindo, tá? Então, assim, qualquer receita caseira, bom senso, pelo amor de Deus. Claro que você não vai fazer nada que te faça mal. E se for fazer, faz depois de trabalhar a sua voz, não faz antes. E se for o caso, fala com o seu médico antes, tá? Eu tenho muito medo dessas coisas caseiras, tá? Pigarro e tosse podem ser sinal de refluxo? Sim, sim. Eu estava falando agora há pouco. Se você tem refluxo e o refluxo está queimando essa região, o que acontece? Essa região queimada vai dar um muco e o pigarro vai ficar, o tempo todo a gente vai fazendo para soltar esse pigarrozinho, esse muco dali, tá? Então, o refluxo pode ser, na verdade, o motivo disso tudo está acontecendo, tá? E aí, inflamação não é legal não, tá? Cuida disso. Tem que ir na Cachoeira da Pedra da Gávea, Nando. Pois é, Nando. Aquele lugar é mágico, né? Hoje eu não fui. Eu não ando passando muito bem, eu fiquei quietinha em casa hoje. Eu falei, não vou não vou gastar hoje não. Hidratar sempre, é isso. Que bom que você hidratou bastante. Tem que ser todo dia, meu anjo. Ainda mais com esse calor que tá, né? Mas se não for usar a voz, uma bonita, tudo bem. Do que, Gi? Me conte o que você tá falando. Birita? Sem problema, amor. Pode beber um pouquinho. Se você não for gritar, se não for fazer nada, só toma cuidado, por exemplo, se for um vinho, não toma o vinho e vai deitar, tá? Sempre faz o seguinte, beba o que você quiser e aí 2 horas depois você vai deitar, tá? Deixa digerir antes, não sai bebendo indo deitar, comendo indo deitar, tudo pode fermentar dentro de você, virar inflamações e ao mesmo tempo pode virar refluxo, tá bem? Mas beber pode, sem problema não.
Arroto tem algum malefício para a voz? A princípio, não. Agora, olha só, se for arrotar alto, que nem esses bandos de loucos que tem de vez em quando aí, né? Adolescente gosta disso, que nem um alucinado. A princípio não tem grandes problemas, mas olha só, o que acontece é que esse ar, esse gás, está vindo do estômago, tá? Então ele está fazendo um barulho por trás das pregas vocais, ele não está fazendo barulho direto da laringe, tá? Pode acontecer, de repente, havia uma coisa muito forte e sei lá, trepidar demais, mas não faz mal não, tá? Porque está vindo por outro lado. E você sabe, Milena, que tem uma área na fonoaudiologia que cuida de laringectomizado. Falando em câncer, né? Às vezes a pessoa tem que tirar a laringe por causa de um câncer. E aí, o que acontece? Ela não pode mais falar, porque ela não tem mais a laringe como produção de voz, né? E tem profissionais de fonoaudiologia que ensinam o eructo, né? O arroto, ele vai sendo moldado para virar uma voz, na verdade, um tonzinho fundamental, e aí ele vai ser trabalhado como articulatório depois. Olha que louco! E tem muitas vozes que ficam bem perto do normal. É lindo o trabalho, lindo. Mas é aquela história, né? Trabalhar com uma patologia muito séria, que é o câncer. E são poucos os profissionais que trabalham com essa área, mas é muito interessante. Quem se ama não pode fumar. É isso aí. Bastante água, é isso, Gisele. Vai tomar uma biritinha? Põe água do lado, vai se hidratando. Perfeito. Eu não respirava quase nada no nariz, não conseguia puxar o ar antes. Melhor coisa que eu já fiz na vida. Olha que coisa linda isso, Gabi. Lindo isso. E é impressionante, né? Ó, tosses excessivas decorrentes de alergias podem prejudicar minha voz? Sim, você pode se machucar mesmo, tá? Você pode arrumar, de repente, um pólipo e parar na mesa de cirurgia. Só pra você ter uma noção. Não é pra tossir, gente. Pelo amor de Deus, vai cuidar dessa alergia. Evita tossir por tudo. Pega água, fica bebendo água. Quando vai tossir, fica bebendo água. Não fala, evita falar, evita tossir. Aí sim você pode colocar os sprayzinhos de melzinho com próprias, aquelas coisas gostosinhas que dão uma adormecida na garganta. Aí você pode fazer isso para não tossir. Põe balinha na boca, mas não fala, não vai trabalhar enquanto você estiver tossindo, tá? É perigoso. Estava vendo um vídeo, tive que parar por causa da voz dela. Eu apresentei seu projeto para ela, ela vai te procurar. Olha que loucura. Você sabe o que é engraçado? Eu deixei de comprar um curso por causa da voz da menina. É incrível isso, né? A voz, quando começa a ficar chata, monótona, irritante, enfim, ela começa a irritar, né? Você vê, você para, de repente o vídeo é tão interessante, o trabalho é tão bonito. Eu estou atendendo uma menina que está montando um curso online e ela falou para mim, Lu, tá me incomodando a minha voz, eu preciso me ajudar, eu preciso de ajuda, porque senão eu não vou vender meu curso. E ela entendeu isso porque uma outra pessoa, como você, avisou para ela. Olha que legal. Isso é muito bacana. Obrigada, viu, pela indicação. Aí tá frio, é? Nossa, eu tô com calor aqui. Você tá onde? Tomar banho naquela cachoeira não é mais ou menos, não. É muito bom. E olha que tá sem água, hein? Essa cachoeira tá muito fraquinha, porque aqui no Rio não tá chovendo, né? E tá um calor louco, gente. Hoje, olha, aqui tá 35 graus nesse momento, só pra vocês terem uma noção. Dentro do meu consultório, ali na sala também tava. Uma loucura. Sulco e fenda são coisas diferentes, tá? Sulco, não, são coisas bem diferentes. A gente pode falar isso depois, tá bem? A fenda, ela é produzida. O sulco, às vezes você vem já com o sulco de nascido. Mas a gente conversa isso depois, tá? A gente vai fazer... Vamos falar profundamente sobre isso, Renata. Acho importante a gente falar, dirigir de fato o que é fenda, o que é sulco. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a anatomia e a outra coisa é a patologia, tá? Às vezes você pode ter uma voz linda com sulco e a fenda, na verdade, vem mais ar na voz e é uma coisa que não é sua, tá? Ela tá ali naquele momento, mas não é legal, tá bem? Tá em Goiânia, tá chovendo todos os dias. Manda um pouquinho de chuvinha pra cá, garoto, pelo amor de Deus, esse negócio aqui tá danado demais. A gente tá derretendo. Bom, gente, olha só, me pediram essa semana para falar um pouquinho sobre ginástica facial, né? Os benefícios que a motricidade oral faz no rosto da gente, né? É importante a gente saber envelhecer. A gente tem que saber envelhecer com saúde, né? Eu não tenho absolutamente nada contra tratamentos estéticos, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que prefiro não fazer,
tá? Assim como a minha mãe também preferiu não fazer. Então, é assim, eu acho que a gente tem rugas de expressão que mostram quantos anos a gente tem, o quanto a gente sorriu na vida e tal. E a gente se beneficia tanto com um monte de... Nossa, a campainha toca, o interfone toca. Deixa eu fechar aqui. A gente se beneficia tanto por conta desse tratamento de estética, por conta de exercícios musculares, que é muito interessante. As pessoas chegam e falam assim pra mim, nossa, Luísa, eu tô fazendo seus exercícios de motricidade oral e tô me sentindo muito mais jovem, tô me sentindo muito mais bonita. Olha que bacana. Então a gente pode conversar sobre isso amanhã de manhã. Eu tô com aquele projeto de 21 dias dando a mão pra vocês, pra gente aquecer a voz todos os dias. E amanhã de manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre ginástica facial, tá? Os benefícios que a motricidade oral traz para quem faz exercício de fonoaudiologia. Olha que coisa boa. Então, crianças, ótimo final de semana, sextou. Vou falar amanhã de manhã, tá bom? Amanhã de manhã a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, vou mostrar umas coisas para vocês que eu acho que vale a pena. Melhorar a papada, melhorar esse contorno de rosto. 10 horas da manhã a gente está aqui amanhã falando um pouquinho sobre ginástica facial depois de aquecer a voz. Tá certo? Gente, ótimo final de semana para vocês. E a gente se vê amanhã às 10 horas. Um beijo.